direto ao ponto. Olá, você que acessa o canal Diário do Sertão, você que assiste a Diário do Sertão através do canal 3 da Netline, e você também, internauta, que acessa o Diário do Sertão através das redes sociais. Hoje nós vamos falar do tema que é polêmica em todo o Brasil. A decisão recente do ministro Fachin, que julgou a nulidade dos processos do ex-presidente Lula em Curitiba. Decisões essas que foram tomadas pelo ex-juiz Sérgio Moro. E aí, foi correta ou não a decisão tomada pelo ministro Fachin? Eu diria a vocês que a decisão tomada por Fachin foi correta. Por quê? Porque ele não julgou o mérito, ele não julgou os processos que envolvem o ex-presidente Lula, que está sendo acusado de ter cometido crimes de corrupção passiva, né? Nesse caso, nós entendemos que a decisão de Fachin foi correta, tendo em vista que o que ele julgou, ele não julgou os processos. Ele não disse que o ex-presidente Lula não teria cometido os tipos penais que foram incorridos a ele, né? Associação criminosa, organização criminosa, também corrupção. Então, o que foi julgado pelo ministro Fachin não foi o mérito das ações, mas sim a competência do foro de julgamento, né? Segundo a nossa legislação, Curitiba teria competência para julgar os casos que envolvessem a Petrobras. E muitos outros casos que estavam lá em Curitiba e foram julgadas pelo então ex-ministro, né, e também ex-juiz, eles não eram apenas em relação à Petrobras. Por isso entendeu-se que a competência de julgamento, o foro competente, não seria Curitiba, e sim outros, né? Brasília, por exemplo. Então, a decisão tomada pelo ministro Fachin, ela levou em consideração não o mérito, mas sim a competência. Na legislação, no direito, competência não quer dizer se a pessoa é competente ou não, né? Competente não dizer de ter a competência de realizar determinada tarefa, mas a competência jurisdicional. A competência jurisdicional, que é diferente da competência de competente ou não, né? Nessa situação, o presidente Lula, com a decisão do ministro Fachin, o ex-presidente Lula, ele passa a ter novamente seus direitos políticos restabelecidos e poderá até disputar as eleições de 2022. Só que os processos serão retomados em outra jurisdição, em outra vara, que não a de Curitiba, né? Vara de Brasília, por exemplo, e aí o juiz vai analisar se ele aproveita algo, provas que existiam nos processos de Curitiba para dentro do processo. Por isso que ainda está sendo julgado também em Brasília pelo STF. Ontem nós tivemos o retorno dessa discussão da questão de se o juiz Moro agiu ou não com parcialidade. E essa aí vai também trazer consequências para os processos. Porque se o juiz Moro agiu ou não com parcialidade nos processos, algumas provas que podem ser utilizadas, elas, se o STF decidir que houve parcialidade, que Sérgio Moro, né, não agiu processualmente como deveria, evidentemente que essas provas, elas não poderão ser utilizadas no novo processo que será utilizado, que será reaberto agora em Brasília. Porque se Sérgio Moro agiu com parcialidade, né, essas provas não poderão ser usadas nesse novo processo que será aberto, que será agora em Brasília. E evidentemente que não sendo novas provas, novas etapas do processuais, elas deverão ser feitas, né? Como a instrução processual aconteceu em Curitiba. Se essas provas não forem utilizadas, toda a instrução processual, com colheita de provas, com oitivas, né,
de testemunhas, depoimento de testemunhas, interrogatório do réu, novamente terá que ser feito em Brasília. Isso pode levar até a uma coisa chamada prescrição do crime, né? Então, é por isso que algumas pessoas, alguns juristas, né, o próprio Dallagnol falou dessa possibilidade da existência da prescrição dos processos que envolvem o ex-presidente Lula, tendo em vista que se o STF decidir que os processos que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro atuou contra Lula em Curitiba, esses processos eles não terão validade e, evidentemente, que deverá acontecer toda a formatação processual novamente. Toda instrução processual ela deverá acontecer novamente. Então, muita coisa ainda tem que acontecer. Estamos esperando agora essa decisão do STF. Está 2-2, né? 2 ministros votaram a favor, 2 ministros votaram contra, e agora vamos aguardar para sabermos qual será o desfecho desse entrave que está acontecendo em Brasília. Joselito Feitosa, direto ao ponto. Direto ao ponto.